Boa noite. Eu estou aqui com você hoje. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ama você e quer te dar o melhor desta terra. E você só vai conseguir esse melhor, essas bênçãos do Senhor para a tua vida, quando você tiver tempo para parar de fazer o que você está fazendo e dedicar a tua vida diante da palavra do Senhor, diante da oração, de uma vida separada para Ele. Amém? E no decorrer desses vídeos que a gente tem feito aqui no canal, nós estamos tratando a respeito da palavra de Deus de uma maneira assim mais preciosa. E nós estamos acompanhando o relato bíblico desde o livro de Gênesis. E nós estamos no livro de Deuteronômio. Tem um pessoal que está lendo a Bíblia, acompanhando, nós estamos nesse livro. E nós estamos acompanhando histórias incríveis. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito desse livro nessa noite. Amém? Aquele povo que participou dos primeiros milagres de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, eles vêm a falecer no deserto por causa da incredulidade do coração deles. Eles passam a ser um povo incrédulo e Deus fala com eles que eles iam morrer naquele deserto. Mas eles deixaram seus filhos. E essa nova geração que vem, ela lá como dizem no capítulo 4:4, é uma geração que está acompanhando a obra de Deus, que está com seu coração voltado para o reino de Deus. Como diz a palavra de Deus, é um coração que está unido ao Senhor. E eles estão ansiosos para cruzar o Rio Jordão e se depararem numa guerra com o poderio dos cananeus. É basicamente isso, o começo do livro de Deuteronômio. E Josué vai ser o novo líder deles, após a morte de Moisés. Mas aqui no começo do livro, Moisés está vivo. E o que Moisés faz como um bom intercessor? Ele começa a falar com o povo, a cuidar do povo, porque Deus falou a ele que ele ia falecer. Por causa da história da rocha. E porque ele viria a falecer, ele teve o cuidado, como um homem que amava o povo de Israel, de deixar as instruções com essa nova geração que vinha. A mesma coisa temos que fazer nós com essa geração que está por aí. A sempre colocarmos o nome do Senhor, sempre explicarmos as coisas de Deus para eles, para que eles possam entender. Nesses vídeos aqui, vocês podem ver que hoje estou de cabelo novo, pintado. Mulher gosta dessas coisas, né? Então, nessa nova jornada e nesses novos vídeos que eu estou fazendo com vocês, desde o começo, eu procuro falar uma linguagem que vocês venham entender. Não adianta eu chegar aqui com uma teologia toda cheia de mistérios para cima de vocês. Eu tenho que chegar para vocês de uma maneira que vocês possam vir a entender, captar para a vida de vocês e serem transformados. Amém? Hoje, pela manhã, antes de continuar, antes de começar a falar um pouquinho mais acerca do livro, eu dei um telefonema para uma irmã, porque segunda-feira começa o nosso curso aqui em casa e ela estava querendo saber como é que ia ser, vai ter uma festa aqui em casa, à noite do Havaí, e ela queria saber como que ia ser, e ela perguntou a mim se ela podia contar os testemunhos que ela estava recebendo através desse canal na vida dela. E eu comecei a ouvir o que ela estava falando, e eu me emocionei muito, porque eu falei, que Deus é esse, que eu estou aqui nesse canal e as pessoas estão sendo alcançadas, eu não tenho a dimensão do que está acontecendo na vida das pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim que ela não volta vazia no livro de Isaías. Antes fará o que lhe aprouver. Ela vai fazer aquilo que tem que ser feito. Entendeu? A palavra de Deus é como um bumerangue. Ela vai e volta para você. Então eu estou enviando a palavra para vocês e ao mesmo tempo ela vem para a minha vida. E ela transforma a minha vida. Da mesma maneira que ela está transformando vidas a partir dos momentos que nós estamos nos dedicando a esses vídeos e à palavra de Deus. E ela me contou o seguinte, que ela teve um filho agora há pouco tempo e ela ganhou, um dos testemunhos é que ela ganhou muito peso. E teve um dos vídeos, que eu não lembro nem bem qual, que eu falei sobre nós termos uma alimentação correta. Porque Deus, na sua palavra, deixa tudo que nós temos que comer corretamente. Então nós não precisamos ficar neuróticas acerca de fazermos dieta
Vocês acreditam que ela já perdeu, já foi eliminada da vida dela 18 quilos só porque ela arrumou a alimentação dela? E que a vida dela está sendo mudada em muitos aspectos. E eu fiquei muito feliz com isso, porque nós temos que nos cuidar. E temos que deixar que essa palavra entre em nossa vida e ela faça diferença. E ela está deixando. E isso foi muito legal eu saber. Eu fiquei muito emocionada. Eu pedi, falei, Viviane, eu posso falar o teu nome? Viviane, Deus continue te abençoando. Deus continue mudando a sua vida. Que você possa virar realmente aquela mulher sábia, como está escrito no livro de Provérbios 31. E o livro de Provérbios ainda fala assim, quem a achará? Mulher virtuosa. Porque vai chegar um tempo muito difícil, porque as mulheres estão tão envolvidas com tantas coisas que não dizem respeito às suas mudanças, que vai ficar o que está aí, daí para pior, não é? Mas continuando aqui no livro de Moisés, Moisés é o grande líder, ele está prestes a morrer, e ele vem com esse cuidado, ele vem contando para os jovens que estão ali o que aconteceu, por isso que tem essa repetição, para nós entendermos, está repetindo porque ele está falando com os jovens, com aqueles que estão entrando, que vão entrar na Terra Prometida, o que tem que ser feito? Uma vida de santidade, para vocês poderem chegar lá e terem uma vida saudável, vocês vão ter que ter vida de santidade. É exatamente isso que Moisés está falando com esse povo. E Moisés conta a história da obra salvadora de Deus para Israel e explica os motivos que se encontram e encontraram por trás da escolha que Deus fez elegendo Israel e pela entrega da lei de Deus. E Moisés continua revendo, adicionando as instruções preliminares para o viver santo deste povo. Os personagens desse livro, basicamente, é Moisés. E os principais acontecimentos realmente são esses relatos, esses discursos finais antes da sua morte. As palavras importantes são amor, obediência, temor e reverência ao Senhor, lembrar do que Deus tinha feito e a escolha de Deus por Israel e o motivo por que Israel escolheu esse povo. Aqui está o livro de Deuteronômio. E o palco de ação deste livro é o livro de sermão que Moisés entregou a Israel quando o povo estava acampado a leste do Rio Jordão, nas planícies de Moabe. E assim ocorre essa história magnífica. E olhando ontem o capítulo número 20, está escrito assim no primeiro versículo: quando saíres à guerra contra os teus inimigos e vires os cavalos e os carros e o povo maior em quantidade que você, não tenhas temor deles, porque o Senhor teu Deus, o qual te tirou da terra do Egito, está contigo. E eu comecei a pensar a respeito desse versículo, porque ele diz assim ainda: porque o Senhor, o vosso Deus, anda convosco para pelejar por vós contra os vossos inimigos e para vos salvar. Meu Pai. Ele chega para uma geração que vai encontrar muita guerra, muito problema. E ele fala: não temas. Não fique com medo. O Senhor é contigo. Olha bem. Deus, o qual tirou você da terra do Egito, está com você. E eu te digo essa noite, Deus que tirou você de tudo que você tem passado, te tirou do pecado, de uma vida sem salvação, Ele está com você. Não importa as guerras que nós teremos, não importa as coisas que nós passaremos, o Senhor é conosco. E essa palavra eu venho falar para você essa noite porque eu sei que nós passamos por momentos muito difíceis. Eu passo, você deve passar. Mas nós não devemos temer, porque o Senhor é conosco. O Senhor veio para nos cuidar. Ele não disse para a nossa vida, assim como nós vamos estar estudando quando chegar no livro de Daniel, quando eles entram naquela cova dos leões. Eu estive em Roma no final do ano passado, em novembro. Eu estive em muitos lugares. Eu andei em Veneza, uma das terras mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu me emocionei muito por onde eu andei. Mas o Coliseu, eu tenho até imagens do Coliseu, eu tenho uma filmagem do Coliseu, mas como é uma filmagem que eu não estava falando com esse canal, ela vai falar apenas
sobre o local, é uma filmagem que eu fiz lá. Ele me comoveu muito, aquele local. Eu estive dentro do Coliseu, lá dentro, onde os nossos irmãos eram sacrificados. E eu vejo assim que o que eles pensavam na hora? Eles iam morrer. Os leões estavam prestes a entrar e comer os cristãos. Não foi que nem o livro de Daniel, que Daniel entrou na cova dos leões e os leões não comeram ele. Ali havia um propósito maior sobre da vida de Daniel. Mas eu estou falando a vocês sobre cristãos que morreram numa arena, onde as pessoas estavam aplaudindo, e eu olhava para cima e eu pensava, meu Deus, aqui muitos morreram por amor ao Senhor. Um dia desse eu não estava muito bem, de madrugada, eu falei, ai Deus, eu não quero morrer assim. A sensação de morte, ela não é uma sensação boa. Você saber que as pessoas vão soltar um bicho, e o bicho vai te comer, viva. Viva. Não vai ser um ataque, não vai ser um acidente, não vai morrer no hospital. Viva. É muito forte. Aquelas paredes, ainda elas exalam a dor da vida deles. A angústia que eu senti ali dentro deve ter sido a angústia que eles sentiram, muito maior. Eles deviam estar suando. Eu fui no frio. Eu não estava suando, eu estava muito agasalhada naquele local, mas ali me deu uma sensação muito ruim. Mas eles sabiam para onde estavam indo. Eu sei para onde estou indo. Você sabe para onde está indo? Há uma eternidade. Há algo maior para as nossas vidas. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós ganhamos, tudo que nós tivermos aqui vai ficar aqui nessa terra. É muito bom você viver numa casa boa, você ter comida, você ter as coisas, você ter acesso a um médico, você ter as suas coisas e ter uma vida agradável. Mas tudo isso aqui vai ficar. Nós não podemos nos apegar a nada. É muito liso. Essa vida aqui é muito lisa. Você não tem como segurar. Eu duvido que você consiga segurar. A palavra de Deus é assim que nós somos pó. É como uma folha que cai da árvore. E esse povo que morria naquela arena, eles tinham a convicção e a certeza que tinham Deus. Eu me emocionei muito naquele lugar. Foi um dos lugares mais fortes que eu estive até hoje na minha vida. E esse povo aqui, eles estavam recebendo instruções do próprio Moisés. Olha, tenham vida de santidade. Não se envolvam muito com esse mundo. Cuidem para não perderem aquilo que vocês têm de melhor, como os pais de vocês perderam, como os avós de vocês perderam aqui no deserto. A família de Corá morreu toda na terra. Mas depois nós vamos falar dos filhos de Corá, que eles não desistiram da presença de Deus. Então, que nós possamos estar passando para os nossos jovens tudo isso que nós estamos recebendo. E qualquer situação que nós estivermos passando, o Senhor é conosco. Diz assim ainda, quando puseres cerco a alguma cidade pelejando contra muitos dias para tomar, não destruas o seu alvoredo colocando nele o seu machado, porque deles comerás, pois que não cortarás, pois a árvore do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes, que não são árvores para comer, tu as cortarás e as destruirás e construirás baluartes contra a cidade que guerrear contra ti, até conquistá-la. Isso está lá no capítulo 20, no versículo 19 e 20. O que Deus está falando aqui para eles? Moisés estava tendo o cuidado de falar para eles assim, ó. Até mesmo na guerra, não destrua as árvores que têm fruta, porque essas devem ficar em pé. Porque elas estão alimentando a vida de vocês. Quando eles entravam no campo inimigo, que eles iam fazer o saque daquilo que eles tinham direito. As cidades que eles tinham por herança, Deus pedia, não destrua as árvores. E eu passando isso para a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos como árvores, que nós temos que dar fruto, e o fruto é do Espírito. Então, a pessoa que nasceu do Espírito, que tem algo para passar para as vidas das pessoas,
Quando Satanás vem investir contra a vida dessa pessoa, Deus fala, não, essa vida está dando fruto para alimentar outras vidas. Essa vida é minha. Deu para entender? Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, quando nós temos uma vida dedicada ao Senhor, é isso que Moisés está tentando passar para esse povo. E é essa palavra rema que eu estou tentando passar para você nessa noite. Proteja essa pessoa, proteja esta árvore, porque ela está apta para alimentar outras pessoas. É exatamente isso que esse texto está falando. Olha o cuidado de Moisés, o cuidado de Deus com esse povo. Se Deus cuida de uma árvore, não vai cuidar da nossa vida? É apenas um exemplo. Esse capítulo 20, numa guerra, 19 e 20, é um exemplo para que nós possamos observar. Muitas pessoas que leem esse texto passam batido, mas Deus me abriu os olhos para esse texto. As árvores que davam frutos não podiam ser cortadas. Por quê? Porque elas iam alimentar outras pessoas. Então você entrava na cidade, quando você guerreava, você saqueava tudo, você matava pessoas, matava todo mundo, ia pegando os despojos, mas a árvore que tinha fruto não se mexia. A pessoa que tem o Espírito Santo, que tem o fruto do Espírito, que é amor, paz, benignidade, são os 9 gominhos, como eu já falei, ela é protegida por Deus, porque Deus a usa para alimentar a vida de outras pessoas. Isso é muito forte. E a palavra de Deus diz assim, ainda no mesmo capítulo abençoado, ela fala sobre matrimônio, sobre primogênito, sobre morte, mas quando ela chega nos criminosos, ela fala assim, quando alguém tiver um pecado digno de sentença de morte, pelo que tenha que morrer, e o pendurares em um madeiro, não estará seu cadáver até a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque maldito de Deus é o pendurado no madeiro. E assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aí você lê isso aqui e pensa assim, poxa, a morte de cruz, ela já era aqui do livro do Deuteronômio. A palavra de Deus aqui diz que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito, aqui no livro do Deuteronômio. E essa foi a razão porque os líderes religiosos exigiram que Jesus padecesse numa cruz. Sabe por quê? Porque eles nunca imaginariam que Deus deixaria o filho dele morrer numa cruz. Ah, é? Foi a prova que o judeu teve, que ele realmente não era. Se todo aquele que vai no madeiro é maldito, e esse Jesus está dizendo que é filho de Deus, Deus não vai permitir que ele morra no madeiro, porque a lei diz que é maldito. Então agora vamos ver mesmo se ele é filho de Deus. E quando eles fazem toda aquela coisa com Deus, com Jesus, e o levam para aquela cruz, e ele é crucificado, eles começam a rir, muitos deles. Porque filho de Deus ele não é. Porque se ele fosse filho de Deus, Deus tirava ele daí, porque Deus não ia deixar o filho dele ser maldito. Tá dando para entender a profundidade desse versículo? Eles sabiam que quem fosse colocado no madeiro seria amaldiçoado por Deus. E por isso, raciocinaram que o povo logo acreditaria que se Jesus fosse de fato o Messias, Deus nunca permitiria que o colocassem numa cruz. Olha só, foi tudo muito planejado, o Calvário. Só que eles esqueceram de uma coisa. Ele se fez maldito no meu lugar. No teu lugar. Então não tem essa história de quebra de maldição. Ele fez essa obra no Calvário. Ele acabou. Ele eliminou esse problema. Então quando eu vejo as pessoas fazendo quebra de maldição, eu penso comigo assim, eles estão quebrando o quê? Se Jesus já fez essa obra. A obra hoje em dia é pela fé, não é pelo que eu faço, mas é pelo que eu creio. E os cristãos de hoje em dia, eles querem fazer as coisas para aparecerem. Eu tenho visto tantos absurdos que eu chego a não acreditar no que eu estou vendo. Jesus já fez essa obra. E por causa da minha vida, a minha família toda vai ser alcançada. Aleluias. Porque eu criei. Porque eu criei.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A obra do Calvário, ela vem passando, novamente eu falo, eu não vou deixar de falar nenhum vídeo sobre isso. Até que entre na cachola, lá. Porque foi a obra do Calvário que resolveu a nossa vida. E ela já vinha aqui, ela já vinha lá na serpente de bronze, quando a serpente ela foi exposta no madeiro. O que aconteceu? Eles tinham que olhar para a serpente os curava quando houve aquela praga. E Deus falou para Moisés fazer isso. E agora vem a história do madeiro, que ela vem refletir no Calvário. E como o judeu gosta muito de lei, ele se baseou nesta lei para pôr à prova o nome do nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só que caiu. O tiro saiu pela culatra. Porque a obra foi feita pela minha vida e me libertou. Então, quando nós cremos que Jesus se fez maldito no madeiro, como está escrito em Gálatas também 3,13, esta obra é perfeita. E eu passo a ter uma vida perfeita em Cristo Jesus. E o livro do Deuteronômio é mais ou menos isso. Ele vem falando, e o cuidado de Moisés é muito enorme, e o povo vai sendo abençoado, e assim continua a história. E eu vim aqui nessa noite falar um pouquinho para você a respeito disso. Eu vou gravar talvez um vídeo amanhã, que eu vou falar sobre o cuidado extremo que nós temos com algumas coisas nas nossas vidas que Deus não dá a mínima importância. Mas hoje era necessário vir falar com você a respeito do livro que Moisés está escrevendo. E ele vai falecer. E ele vai apenas olhar a terra prometida. Depois de tanta luta. Ele, um homem manso e amado, por não obedecer a Deus em apenas uma coisa. Ele apenas olha a terra prometida. Ele não entra lá. Mas não esqueça, ele teve uma vida para entrar na eternidade. E nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos manter a nossa vida diante de Deus. E que hoje, ao desligar esse vídeo, você comece a analisar a tua vida, assim como eu vou estar analisando a minha. Porque há a diferença daquele que serve e que não serve a Deus, diz a palavra. Que você continue sendo bênção aonde você estiver. Que a glória do Senhor seja sobre a tua vida e a vida de todos os teus da tua casa. Eu encerro agora dizendo: Jesus foi naquele madeiro e se fez maldito por você, para que você seja bendito hoje. Você e eu. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você. Passe esses vídeos para outras pessoas. Vamos passando para que as pessoas sejam abençoadas. Tem tanta inscrição em tantos vídeos. De tantas besteiras. E o que é bom, nós não passamos para frente. Nós guardamos para nós, né? Com toda a nossa santidade. Que a glória do Senhor seja sobre você. Deus te abençoe grandemente. É o que eu desejo do fundo do coração, amém? Um beijo bem grande, bem grande, bem grande. Tchau.